Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que tem sempre nos acompanhado em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, no seu local de trabalho, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus queridos, eu quero convidar você que está me ouvindo agora, para estar conosco hoje às 19h30 na nossa igreja, ali na poderosa campanha da Sagrada Família. Eu quero fazer um clamor profético pela sua vida hoje, quero pedir a Deus que Deus venha te abençoar de uma forma rica, poderosa e sobrenatural. Eu quero nesse momento dizer para você que a nossa igreja Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos se encontra localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço do seu milagre. Eu quero convidar você, vem estar conosco hoje às 7h30 da noite, porque você vai participar de um culto extraordinário que vai alavancar a tua vida e vai mudar a história que você está vivendo dentro da sua casa, no seu local de trabalho. Não perca a oportunidade de estar conosco hoje por nada nessa terra. Que seja no seu coração, na sua mente, uma oportunidade única hoje. Você precisa estar conosco hoje às 7h30 da noite e Deus abençoará muito a sua vida. Meus queridos, eu quero deixar uma palavra reflexiva mesmo, tão reflexiva que é para a gente pensar nesta manhã. Amados, nós estamos observando a igreja cristã evangélica, os caminhos que a igreja está tomando, o caminho que os crentes estão tomando. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer, muitos homens de Deus, que alcançaram um patamar na política, que estudaram muito, que estão dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado. Eu quero provar para você que ele não é um livro ultrapassado. A Bíblia é atual demais. Atual. A impressão que dá é que ela foi escrita há pouquíssimo tempo. Embora nós temos posse do Evangelho, que foi escrito há quase 2000 anos atrás, é tão atual como a nossa vida, como acordar hoje pela manhã. Então eu quero fazer algumas perguntas para você que está me acompanhando, vai me acompanhar, e mais do que tudo, principalmente você da igreja, da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, presta bem atenção nessa palavra. Você que está andando mal das pernas, e não é porque o diabo está se levantando, é porque você quer andar assim. Eu queria que você parasse e prestasse atenção. Como é que está a sua vida? Como é que você está lidando com as situações intempéries da vida? E como que você se apresenta como um cristão evangélico no cenário mundial hoje? Na sociedade, no seu local de trabalho? Pois bem, essa palavra é uma palavra tremenda. A palavra ela está escrita no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3. Eu quero fazer uma breve oração, nós vamos entrar na palavra de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nesta manhã eu oro não apenas pela minha vida, mas pela vida de todos aqueles que estarão me acompanhando nessa transmissão. Que o Senhor venha, meu Deus, me abençoar as pessoas e despertar no meio de centenas e milhares que nesta manhã, tarde ou noite, estará de posse dessa palavra, ó Deus eterno, que essa pessoa, se uma vida despertar para a tua palavra, para o teu evangelho, e mudar o seu ritmo de vida hoje, a sua trajetória de vida hoje, Deus, já ganhamos o dia, já ganhamos a semana, já ganhamos o mês, já ganhamos esse ano. Que o Senhor me dê graça através do Espírito Santo e que nós possamos, meu Pai, ser, ó Deus, uma luz, uma lâmpada nesse mundo de trevas, meu Pai. Possamos ser o sal da terra no nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amados, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3,
versículo de número 1 ao 7 fala sobre a extrema corrupção nos últimos tempos. E eu quero bater num ponto interessante que Deus colocou em meu coração. Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus, ela diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural e irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Eu quero pedir a você que está me acompanhando, que você deixe o seu like, que você inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, porque Deus irá abençoar muito a sua vida. É uma mensagem reflexiva nessa manhã. Queridos, quando eu pego do versículo de número 1 até o versículo de número 6, até o versículo 5, o que está escrito é de fácil entendimento para todas as pessoas. Então nós vemos que nos últimos tempos haveria tempos difíceis, trabalhosos, aonde nós viríamos a extrema corrupção do gênero humano. E nós estamos vendo isso. O mal é que, como nós, a maioria das pessoas são cristãos evangélicos, essa palavra é para o crente. Essa palavra é para aquele que faz a obra de Deus. É para aquele que está dentro da igreja, batizado nas águas, que se denominam cristão. Então Paulo está dizendo que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Eu vou falar desse homem amante de si mesmo. Hoje nós vemos nas redes sociais, né? Quando você diz assim, eu vou tirar uma selfie, o que é que você está falando da sua selfie? Olha eu aqui. A palavra selfie quer dizer eu. Você está dizendo, olha eu aqui. Me vejam onde eu estou, como eu estou. Você pode notar que toda pessoa que vai tirar selfie, ela se preocupa com o cabelo, se preocupa com a roupa, com o rosto, com o local onde que ela está. Ela faz pose e a maioria das vezes as poses se tornam poses sensuais. Então você imagina que através das redes sociais hoje, toda pessoa que vai montar o seu perfil, que vai mandar uma foto para alguém de um lugar onde que está, essa pessoa se preocupa com tudo. Ela quer se mostrar, ela quer ali deixar bem claro para as pessoas quem é ela e onde que ela está. Então você imagina que haverá tempos difíceis, homens amantes de si mesmo, avarentos, amado, um apego nojento, exagerado ao dinheiro. E aí começa presunçosos. Olha só que situação. Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sujos, porcos. É o tipo de ser humano que iria surgir nos últimos tempos. E a palavra continua, sem afeto natural, tudo é teatral. Tudo é teatral. Carinho, carisma, tudo por interesse. Irreconciliáveis,
pessoas que não se rendem, pessoas que não se dobram, né? Já vai dizendo caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. A quantidade de pessoas que estão hoje, chega na igreja, está dentro da igreja, às vezes a personalidade é de Judas Iscariotes. É de Judas Iscariotes. Traidores, obstinados, pessoas que não se deixam tratar por Deus. Pessoas que não são tratadas pelo Espírito Santo. E olhamos e vemos que essas pessoas são orgulhosas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, parece que são pessoas que se preocupam com a necessidade do outro, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse número de pessoas é o número de pessoas que se levantaria pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, entre aspas, né? E tudo por um interesse. Pessoas que não se convertem ao Senhor. Só que no versículo de número 6, e é nessas coisas aqui que eu quero bater com você, 6, 7. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Estes homens que se denominam, estas mulheres que se denominam pastores, obreiros, evangelistas, diáconos, presbíteros, né, bispos, apóstolos, que não estão convertidos de verdade, não têm capacidade de estar, muitas das vezes, aconselhando uma pessoa. Nós observamos o número de pessoas que estão dentro da igreja hoje e que, infelizmente, amados, não se converte ao Senhor, às suas vontades. É os namoradores da igreja, é os paqueradores da igreja, é o homem que anda sem a esposa e está paquerando a mulher da igreja, é a mulher que anda sem o marido e está dando lugar para o diabo entrar. Destes homens que muitas das vezes querem fazer um culto no lar, querem evangelizar pessoas, não têm qualificação para lidar com o sexo oposto. E esses homens entram na casa de mulheres nécias, mulheres sem entendimento, mulheres sem bagagem, conteúdo espiritual. E esses homens levam essas mulheres cativas, aprisionam. Por quê? Mulheres carregadas de desejos, mulheres carregadas de vontades, que, infelizmente, estão na igreja, ouvem a palavra, e muitas podem até pregar a palavra, mas elas não vivem da palavra. Hoje pela manhã, porque é que o Senhor colocou essa palavra em paralelo? Enquanto eu orava às 6 horas da manhã, e o Senhor me trouxe na memória Geazi. Geazi andava com Eliseu. Geazi andou junto com Elias. Geazi passou o maior tempo com Eliseu. E Geazi ouvia, via o homem de Deus trabalhar, agir, pregar, doutrinar, realizar milagres, mas Geazi não se converteu. Quando nós olhamos para Geazi no capítulo 4 de 2 Reis, que Eliseu diz para ele, Geazi, o que nós podemos fazer para essa sunamita? Não é possível que essa mulher nos abençoe tanto, nos trata com todo carinho, com tanto zelo, e nós não temos nada para fazer para ela. Geazi, ele não era pegado à oração, ele era avarento, obstinado, ele era mentiroso, mas Geazi, ele percebeu um fato naquela casa, não sei porquê. E o fato foi, o homem era velho,
e a mulher não tinha filhos. Então Geazi, ele fala, eu tenho observado que o homem é velho, essa mulher não tem filho. Eu não sei se ela era mais nova do que o marido, mas talvez Geazi observava o quê? Ela era uma mulher rica, ela era uma mulher de dinheiro, e não se fala da família de Geazi. Talvez Geazi estava do lado do profeta Eliseu, mas Geazi estava cobiçando aquela mulher, estava analisando a vida daquela mulher, de alguma forma. Esse foi um ponto que mexeu com Geazi. E Geazi, mesmo não tendo capacidade de realizar um milagre, o que Geazi faz? Geazi diz para ele, eu tenho observado que essa mulher não tem filho, seu marido já é velho. Alguma coisa há. Então Eliseu encontrou uma forma de entrar e quebrar a esterilidade daquela mulher para abençoar a vida dela, como gratidão. Então nós observamos que existem muitas pessoas que andam de um lado de um profeta, ouve a palavra na igreja, recebe as orações. São tantas palavras de despertamento, são tantas palavras para a pessoa sair da situação terrível que está vivendo, mas a pessoa continua presa nos seus deleites, nas suas manias, e não se converte. Sabe qual é o mal de tudo isso? Porque ao longo da vida, eu sei que essa palavra vai chegar em algum lugar, aonde pastores destruíram casamentos de pessoas, aonde obreiras destruiu o casamento de pessoas, aonde evangelista destruiu o casamento de pessoas, aonde o missionário destruiu o casamento de alguém, porque entrou dentro de uma casa e ali podia ter talvez uma mulher ou talvez um homem nécio, sem entendimento, sem capacidade de discernir o bem e o mal, mas preso, não estava liberto das suas vontades carnais, dos seus desejos carnais, e foi seduzido. Não são poucos homens e mulheres de Deus seduzidos. Seduzidos. Por quê? Porque homens ingratos, presunçosos, orgulhosos, avarentos, amantes de si mesmo, sem piedade, sem afeto natural, têm entrado em lares e têm levado pessoas cativas, aprisionado pessoas a sentimentos, a pecados, e isso tem acontecido muito nos nossos tempos. Hoje nós olhamos para a igreja e muita gente pergunta para mim, pastor, por que nós não estamos vendo tantos milagres? Eu, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus todo dia por uma coisa. A minha vida é uma vida pautada em oração e eu falo para as pessoas na igreja, a comunidade evangélica Manancial de Bênçãos é uma igreja de cura e libertação. Então não vem para cá para querer viver um comodismo, para querer viver, né, de uma forma carnal e natural, porque aqui dentro a coisa pega. Aqui tem o Espírito Santo e aqui tem anjos. No entanto, milagres de curas, Deus revela o oculto profundo graças ao Pai. Deus não deixa com que nada fique oculto. Ele fala, mas ele fala com aquele que o busca, com aquele que entrega a sua vida para ele. E graças a Deus por isso. Mas nós observamos que não são poucas pessoas que chegam sorrateiramente na igreja com segundas e terceiras intenções. Pessoas que não se libertam. E hoje está mais ou menos assim, a igreja não tem crescido. Em lugar nenhum a igreja está crescendo. A igreja está inchando. Está inchando, inchaço não é crescimento. Inchaço é doença. Inchaço é mal. Inchaço é impureza. Toda pessoa inchada, ela tem dores pelo corpo, ela tem enfermidades. O inchaço é uma enfermidade. Então nós olhamos igrejas que o pastor fala, tem 5.000 almas na minha igreja. Pergunta se ele tem ali um arquivo com o nome de todos eles.
se foram batizados ou de onde eles vieram. Pergunta qual é o nível de frequência e qual é o nível de sabedoria que eles têm na palavra de Deus, se eles verdadeiramente têm conteúdo espiritual. A maioria está nas igrejas por causa de retiro espiritual, por causa de teatro, por causa de grupo jovem, por causa de encontros para Jesus, por causa de encontro para casais. Mas palavra, se render a Jesus, se blindar contra o pecado, a maioria não estão nem um pouco interessados nisso. Estão interessados em ir para o culto ouvir uma palavra melodiosa, ouvir uma palavra de otimismo, ouvir uma palavra que vai levantar o ego, a estima da pessoa, mas não estão preparados para ouvir a palavra. Então, nós pegamos qual foi o fim de Geazi. Geazi, ele ouvia a palavra de Deus. Ele estava do lado do profeta. E quando Naamã, o Ciro, esteve lá e Eliseu deu uma ordem para ele mergulhar no Jordão, Geazi foi atrás de Naamã, mentiu depois e pegou coisas materiais de Naamã, e Eliseu disse: a lepra de Naamã pegará você e a toda a sua descendência. Geazi foi consumido pela lepra, ele e toda a sua família. Nós observamos que na casa de Eli, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, eles foram destruídos no campo de batalha, porque eram filhos de sumo sacerdote, mas eram levianos, eram promíscuos, não tinham respeito às coisas de Deus. Nós observamos que os filhos do profeta Samuel pediram um rei. Por quê? Porque eles falaram: Samuel, teus filhos não andam como você andou diante do Senhor. Teus filhos são avarentos, teus filhos têm aceitado subornos do povo, teus filhos têm negligenciado a lei, eles têm blasfemado, eles têm tratado com iniquidade as coisas de Deus. Então você imagina que é muito comum nós pegarmos dentro das igrejas hoje pessoas que se assentam no seu banco, com a sua Bíblia na mão, anotam coisas que o pastor está falando, mas sai da igreja. Não é generalizar, eu sei que você vai me entender, mas tem muitas mulheres que não deixaram a sensualidade, que não deixaram a prostituição, o adultério, que não deixaram a sua forma leviana de servir a Deus, que querem mostrar que é alguma coisa porque usa a sensualidade para isso. Quantos homens estão dentro da igreja? Homens que foram consagrados talvez um dia por alguém, homens que foram levantados talvez um dia por alguém, que não deixou os espíritos malignos sair da sua vida, e eles continuam atuando sorrateiramente, levando essa pessoa à prostituição, ao adultério, às vezes muitos até usar drogas escondido. Por quê? Ao longo do tempo nós vimos homens pregadores do evangelho de nome e renome que não aguentaram segurar o seu pecado por muito tempo. Foram na mídia, exporam a sua vida na mídia, pedindo socorro e pedindo a misericórdia. Glória a Deus que esses homens tiveram coerência de abrir o coração e falar: eu não posso mais subir no altar agora, eu preciso de que Deus me ajude, que vocês me ajudem. Isso é maravilhoso. Mas nós encontramos pessoas dentro da igreja. O que você é? Sou pastor, sou obreiro, sou evangelista. Olha, eu saí daquela igreja porque aquela igreja é o seguinte, amado, toda pessoa que vem falar mal de pastor comigo, eu tenho uma coisa comigo: eu não dou ouvido. Sabe, porque todo mundo chega com uma historinha na igreja. E há pastores que infelizmente eles não têm coerência, pastores que querem pescar no aquário dos outros, simplesmente: não, vem cá, porque aqui na minha igreja você vai ter isso, vai ter aquilo, estamos junto. Não sabe que está colocando, amado irmão, dentro da sua embarcação um Jonas fugido, um Jonas que quer se esconder do Senhor. Sabe, quando eu olho para aquela história de Jonas que entra no barco,
vai lá para o porão do barco, né? Comprou a passagem, entrou, foi lá para o porão. E quase que ele levou a tripulação inteira ao naufrágio, à morte. Por quê? Porque era desobediente, rancoroso. Nós estamos encontrando muita gente assim. Muitas das vezes tem pessoas que não têm critérios para poder colocar pessoas na sua embarcação. Eu falo sempre, eu não estou preocupado com a igreja lotada, abarrotada. Até porque nessa pandemia é uma coisa que a gente tem que levar com muita cautela. Mas eu não estou preocupado com isso. Muitas das vezes uma pessoa chega para mim e fala, ô pastor, eu sou amigo de fulano, sou conhecido de ciclano, sou conhecido de Bertano. Amado, pode ser conhecido de Matusalém. Pode ser conhecido de Buda. Pode ser conhecido de qualquer tipo de profeta. Pode ser conhecido de Eliseu. Vai ter que passar pelos meus critérios. Vai ter que ver o que é comunidade evangélica Manancial de Bênção. Porque essa igreja custa lágrima. Essa igreja custou horas, dias de oração. Não é para qualquer pessoa entrar e querer contaminar, estragar o que Deus me deu. Colocou na minha mão. Me deu não. Colocou na minha mão, porque a igreja é dele. Eu sou apenas o mordomo. Mas ele me preparou para cuidar da sua igreja. Para cuidar da sua casa até a volta dele. Enquanto eu viver. O que eu quero dizer para você nessa manhã, e quando nós olhamos para isso, eu quero dizer para você, tome muito cuidado. As pessoas que vai até você, quem chega perto de você com carinha de cordeiro, quem está dentro da tua congregação, da tua igreja, tome muito cuidado. Eu quero dizer, não se engane. Judas Iscariotes comeu na mesa com Jesus 3 anos e meio. Qual foi o final de Judas Iscariotes? Morreu enforcado. Enquanto, no futuro, né, vamos colocar assim, quando a igreja foi arrebatada, imagina Judas Iscariotes no inferno, a alma dele no inferno, no Hades, e ele olhando ao longe como aquele rico da parábola, do rico e o Lázaro, né? Que o rico olhou de longe e viu Lázaro no seio de Abraão, no paraíso. E ele estava no inferno. Muitas pessoas estão preocupadas agora com seus namoricos, com a realização dos seus desejos, né? De suas vontades sexuais, de suas orgias. Muitos estão preocupados em se dar bem, mas não estão preocupados com a sua salvação. Por que que muitas famílias não estão chegando até Jesus mais? Por que é que muitas pessoas que você conhece não vai para a igreja quando você convida? Porque muitas das vezes o estilo de vida não condiz com o que sai da boca. Eu quero dizer para você, você está na igreja todo dia. Tem gente que se revolta com o pregador. Tem gente que se revolta, amados. Uma coisa que você menos ouve falar na igreja: você que está amaziado, case. Poucos dias atrás, eu estava pregando esta palavra e eu entrei nesse ponto. Há pessoas que vieram para a igreja, ao invés de consertar sua vida, continua no pecado, morando juntos sem casar. Naquele dia, houve uma determinada irmã que saiu furiosa da igreja, estava ela junto com o marido. E eu notei, ninguém percebeu, mas eu percebi. O olhar, eu estou lá do altar e eu consigo ver todo mundo, tudo, né? Então, ali havia 2 pessoas, um homem, um senhor que estava sozinho, que é um homem muito abençoado, um homem de Deus. Um homem de Deus que cada dia está sendo mais lapidado pelo Senhor. E esse casal estava junto, esse homem estava só. Quando chegou em casa esse casal, a mulher foi comentar algo com o marido e o marido disse: não, vamos consertar nossa vida. O outro homem que estava sozinho chegou em casa e falou com a esposa, falou: esposa, nós casamos no civil, mas não casamos na igreja. Eu quero te pedir em casamento agora. Sabe o que a mulher falou para ele? A esposa é católica. Mas a esposa virou para ele e falou: esposo, você pode falar com o pastor Isaías?
Se ele fizer o nosso casamento, eu quero. Já são casados no civil. Os outros nem no civil são. Mas esse já é casado no civil. Eles não receberam uma bênção na época. Porque a mãe dela queria que ela casasse na igreja católica, ele não queria. E ele queria na igreja evangélica, ela não queria, acabou que não realizaram a cerimônia. Agora, ele chegou para mim e ele disse, sabe, pastor, quando eu cheguei para ela, chamei ela para o casamento, sabe o que ela falou para mim? Ela falou, esposo, olha, eu estou admirado de você me pedir em casamento agora, 28 anos depois. Nossas filhas estão tudo crescidas, nosso neto está aqui. E eu quero sim, mas ele falou, mas tem que ser na igreja do pastor Isaías. Ela pegou e falou, olha, desde que você foi para a igreja do pastor Isaías, que sua vida mudou. Não te falta nada, você é outro homem, você melhora a cada dia. Não tem nada que reclamar de você como esposo, como amigo. Você é companheiro, você cuida da nossa casa. Não, pode falar com ele. E se ele quiser, se ele puder abençoar nosso casamento. Quando ele veio falar comigo, eu falei, irmão, tem muita gente que não gosta das mensagens que eu prego, mas eu não prego mensagem para ninguém gostar, não. Eu prego mensagem para as pessoas se converter ao Senhor. Sabe? E ele virou para mim e falou, aquele dia, pastor, me desceu um calor ali. E eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, porque eu sei que isso era algo que estava dentro do coração dela. E eu falei, tudo bem. Então eu falei para ele, eu me sinto privilegiado, porque você veio de outro ministério, e você está firme comigo, é um amigo, é um parceiro, é uma pessoa que nunca me deu, sabe, nenhum motivo para desconfiar de nada de você, nada para te repreender. Então aquele homem saiu dali alegre, lágrima nos olhos, e vão agendar, né, essa cerimônia agora no mês de dezembro. Mas o que eu quero dizer para você nesse momento, amados, tem muita gente que está preocupado em pregar mensagem para agradar os outros. Nem toda mensagem de Jesus agradou as pessoas, não. A mensagem da cruz é mensagem para conversão. Não é mensagem para você sentir um leve prazer, uma leve alegria. Não. É uma mensagem de conversão. Então eu quero falar para você hoje. Olha para a sua vida cristã. Deus não te levantou para ser derrotado. Deus não te levantou para viver no sofrimento. Deus não te levantou para viver caído. Deus não te levantou para viver prostrado. Deus te levantou para glorificar o nome dele através das suas atitudes. Nessa manhã, eu queria que você fizesse um resumo, olha, bem detalhado. Que você lesse o capítulo 3 de 2 Timóteo. E depois, analisa, pensa bem. Quem foram os filhos de Eli? Quem foi os filhos de Samuel? Olha que o profeta Isaías, no capítulo 6, ele teve que rasgar o seu coração e pedir perdão a Deus dos seus pecados, reconhecer seus erros, para que o ministério dele deslanchasse. Deslanchou. O livro de Isaías é uma pequena Bíblia dentro da Bíblia. E quase que Isaías finaliza o seu ministério ali, porque ele estava alicerçado no homem. No homem. Então eu quero pedir a você, não fica com raiva dessas palavras que eu falei, não. Porque tem mulheres, amados, dentro de muitas igrejas, que está passando de mão em mão, igualzinho sabão na mão da lavadeira. Tem homens que tem que arrancar esse espírito de pombagira que entrou na sua vida. Há casamentos que são destruídos, casamentos são levantados, e depois que a pessoa separa aqui, casa lá, separa aqui, casa lá, nenhum casamento, nenhuma união dá certo. Por quê? Porque está em pecado. Porque existem demônios na vida da pessoa que precisa ser tirado. Por isso eu quero dizer para você hoje, quer viver uma novidade de vida? Analise a tua vida. Veja como é que está o seu círculo de amizade, quem está convivendo com você, o que você está ouvindo, do que você tem participado e na mão de quem você tem passado. E você vai saber exatamente o tipo de crente que você é. Eu quero fazer uma breve oração com você. Eu quero entregar você na mão de Deus. Senhor meu Deus, em toda parte do mundo, a igreja está sofrendo, porque, meu Deus, homens sem entendimento, sem temor, têm levado o mundo para dentro da igreja.
Senhor, nós estamos vendo tantos ministérios sucumbindo. Tantos ministérios, ó Deus, como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha riqueza. A igreja de Laodiceia não faltava dinheiro, mas o Senhor não estava lá dentro mais. Foi a igreja, meu Deus, que mais repreensão sofreu da parte do Senhor nas 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Senhor, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que nesta manhã, eu sei que o Senhor está batendo, mas eu quero pedir, meu Deus, bata com mais força nessa manhã. Na porta, meu Pai eterno, do nosso coração. Na porta, meu Deus, desse ministério. Na porta, meu Pai, desta casa, aonde ali tem alguém que carrega uma Bíblia, que ouve a Tua palavra, mas não consegue se converter. Nas redes sociais, meu Pai, é a sala de bate-papo, é os amigos. Senhor, muitos, ó Deus, aplicativos, meu Pai, que a pessoa diz são secretos. Ali pessoas, ó Deus, que estão na igreja, que estão, meu Pai, tirando fotos sensuais, nuas, enviando para pessoas, meu Pai, para apresentar seus corpos. Meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que se porventura alguém, meu Pai, tem usado de carisma, sensualidade para, meu Pai eterno, induzir e seduzir, que o Senhor, meu Deus, faça alguma coisa. Mas entra na vida desta pessoa hoje para mudar. Nesta manhã, eu quero entregar, Senhor, nas Tuas mãos, meu Pai, cada vida que vai compartilhar esta palavra. E onde ela chegar, que essa pessoa possa, meu Pai, receber o Espírito Santo, receber o Senhor, ir para o pó, lembrar de um dia que chegou na igreja e o temor era tão grande que essa pessoa não conseguia nem olhar para o homem de Deus lá no altar. Mas ao passar do tempo, meu Pai, esta pessoa ficou tão soltinha na igreja que hoje, meu Deus, causa mais problemas do que tudo. Meu Deus, um crente, meu Pai, que não se converte dentro de uma igreja é um limão podre dentro de um caixote. Corre-se o risco de, se não for tirado, os mofos que pega no limão, contamina toda a caixa. Eu quero pedir, meu Deus, que nesse momento o Senhor toca, meu Pai eterno, na vida dessa pessoa. Que o Senhor leve essa pessoa à conversão. O Senhor nessa manhã cure, abre as portas que precisa. Que essa pessoa tenha hombridade de abrir a porta e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor na minha casa. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Em o nome de Jesus. Ó Deus, eu olho, Senhor, e vejo. Não foram poucas pessoas que chegaram para mim e falaram: pastor, é no site daquela igreja, namorado saindo 3 horas da manhã da casa da namorada e mandando selfie para os amigos, tirando selfie, mostrando que estava lá até certa hora. Oh Deus eterno, eu quero pedir, meu Pai, que esta mulher, após se separar, meu Deus eterno, induzida pelas amigas, pelas colegas, tem passado de mão em mão, Senhor, em tentativas de dar certo, sempre está dando errado. Esse homem que, após se separar, meu Pai, anda dentro da igreja parecendo um caçador na selva. Oh, Senhor, atirando para todo lado. Eu quero pedir a Ti, meu Pai, que o Senhor traga, meu Pai, o temor ao coração dessa pessoa. Esse jovem, meu Pai, que foi para a igreja só por causa, meu Pai, dos eventos, meu Pai, mas não se converteu, Senhor. Meu Deus, se a juventude entender a força que eles têm e como que eles podem produzir positivamente na Tua obra, eles tomariam uma outra decisão. Eu quero pedir, meu Deus, encoraje esse pastor que tirou a mensagem da cruz, meu Pai, do altar, só para ver a igreja cheia, porque, meu Deus, há cerca de uns 15 anos no Brasil, entrou, meu Pai eterno, um método de crescimento, meu Pai, nas reuniões, em que foi deixado bem claro em muitas igrejas que não se prega contra o pecado, que não se confronta o pecado, porque isso tira o crente da igreja. Eu sempre digo que não adianta uma igreja com 5, 10, 15, 20 mil membros e quando Jesus voltar, vai tudo para o inferno. Eu quero pedir, meu Deus, que nesse momento o Senhor abençoa e derrama o Teu azeite sobre as igrejas brasileiras, em nome de Jesus, meu Pai.
E eu te peço, muitos pastores, obreiros, diáconos, ó Pai, missionários, entraram na política, meu Pai eterno, nesse ano. Eu quero pedir que assim que passar as eleições municipais, que esse homem, esta mulher caia em si, meu Pai. E venha, Senhor, se converter de verdade o Senhor. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amados, hoje, às 7h30 da noite, eu estarei na nossa igreja, ministrando a palavra e orando pela sua vida. Você está doente, está desempregado, está endividado, a sua família, a sua casa está de pernas para o ar. Eu quero convidar você. Vem estar conosco hoje, às 7h30 da noite. Se coloque diante do altar do Senhor. Eu quero orar por você e Deus abençoará muito sua vida. Saiba de uma coisa: as mensagens que eu prego, é Deus quem me dá. Elas podem ser fortes. Sim, a palavra de Deus é forte, mas são pregadas com amor. Porque eu ministro para que você não se perca, para que você alcance o alvo. O nosso alvo é Jesus. Fiquem com Deus. E se Deus permitir, às 15h30, eu estarei de volta com mais uma palavra de fé para a nossa vida. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.